Oi pessoal, nós estamos aqui falando sobre biomecânica aplicada. Automaticamente nós vamos estar falando sobre algum tipo de preconceito que normalmente as pessoas citam em alguns vídeos que eles veem e falam: esse movimento é errado, isso aí está mal feito, isso aí está assim, assim, assado. Achismo ou axiologia não deve ser colocado como fonte de inspiração na musculação. Tem alguns vídeos que normalmente a gente vai não concordar. Assim como você não concorda com o treino roubado do Ronnie Coleman, do Jay Cutler, fazendo meias repetições, repetições parciais, que significa um sistema de treino, como o Dorian Yates faz repetições parciais no final das séries dele, só que os movimentos do Dorian já são mais perfeitos. Se você ver Hamed Haidar treinar, é realmente um treino muito explosivo e também cheio de imperfeições, entre aspas. E o grande José Maria Santarém já está citando isso há muito tempo. Como não existe, é uma frase dele, que não existe movimentos mal feitos. Existem movimentos adaptados. E esses movimentos adaptados são para pessoas especiais, exclusivas. Como uma pessoa tem dislexia, não pelo fato de ele ter dificuldade só de falar e de ler, mas pelo fato de ele ter dificuldade para se expressar. E isso traz uma série de impedimentos para a pessoa fazer movimentos, inclusive impedimento para escrita. Escrita, coisas pequenas, né? Eu já li muito sobre isso e tem algumas coisas que falam que a dislexia é só de palavras, de ler, e a pessoa não lê nem escreve. Mas também tem algumas matérias falando sobre coisas minuciosas, pequenas. E isso pode ser um problema para a pessoa. Mas, por exemplo, atletas avançados fazem com uma biomecânica diferenciada do que é eticamente falando é bom para todo mundo. Eu faço alguns movimentos que normalmente as pessoas não podem fazer porque eticamente falando não é perfeito, ou seja, movimentos mecanicamente adaptados. Eu criei essas duas frases, esses dois temas, para poder exemplificar para as pessoas o porquê que Ronnie Coleman, Jay Cutler, Hamed Haidar, Bruce Warren fazem treinamentos que são absolutamente explosivos e que você não pode passar para os alunos nas academias, né? Na verdade isso está ligado com preconceito, porque o preconceito é você achar que você treina pra caramba e que as pessoas fazendo um movimento diferente de você significa que ela não tem valor. Isso está ligado com uma frase que eu preconizo há muito tempo, que é: o preconceito muitas vezes o impede de ver o quanto o fisiculturismo pode contribuir para a sua vida. Se você não é fisiculturista, meio fácil de você criticar um fisiculturista profissional fazendo um movimento que é adaptado para ele. Por quê? Ronnie Coleman, Jay Cutler e Bruce Warren. Primeiro de tudo, eles colocam velocidade. Segundo, eles põem uns pesos absurdos. E terceiro, eles fazem até exaustão. E quarto, eles têm conforto articular para fazer aquele movimento daquele jeito. Então não significa que é um movimento errado. É um movimento mecanicamente adaptado para ele. Movimento mal feito na musculação não existe com atletas profissionais, não existe com pessoas idosas que têm problemas articulares. Por exemplo, se o cara anda 10 para as 2, você põe ele para fazer leg press com os pés fechados, ele vai ter uma grande dificuldade. E se você abrir as pernas dele, os pés e as pontas dos joelhos, acompanhando o movimento, vai ficar confortável, ele vai poder cuidar da patologia dele, que a patologia dele, sei lá, se ele é genovalgo, não importa. Tem problema de artrose, por exemplo, ele não pode fechar muito a cápsula do joelho, porque ele não pode hiperestender o tendão patelar, se ele tem artrose, né? Então, quer dizer, tem uma infinidade de patologias que são evitadas se você faz os movimentos mecanicamente adaptados. Eu criei os movimentos mecanicamente corretos e mecanicamente adaptados para quê? Para explicar para vocês, explicar para as pessoas nas palestras e nos cursos, principalmente dentro de faculdades, em que, eticamente falando, os movimentos corretos são aqueles que você deve passar para a grande maioria das pessoas que vão na academia. Agora, os mecanicamente adaptados são para as pessoas com um tipo de patologia e um tipo de atleta. Vou dar um exemplo: em coordenação motora. As pessoas têm uma dificuldade incrível para controle neuromuscular. Minha filha, por exemplo, com 2 anos de idade, ela já mostrava um controle neuromuscular absoluto. Hoje em dia ela praticamente é uma profissional. Tanto é que os movimentos dela, eu dou exemplo para as pessoas. Dá uma olhada naquela passada, dá uma olhada naquele tríceps, dá uma olhada. Por quê? Ela tem controle neuromuscular com os olhos aplicados a um objetivo único, que é trabalhar com controle.
o treino do Coleman é extremamente pesado com velocidade, ou seja, potência. Você soma velocidade com peso, dá potência. Como ele tem conforto articular e é um cara extremamente genética apropriada para uma musculação, dá resultado. Então o cara vai treinar eticamente falando, movimento mecanicamente adaptado e fica gigante. Bem explicado? Isso é uma coisa que se aplica a muitas patologias, problemas que as pessoas normalmente têm. Aqui, por exemplo, nós temos um vídeo, deixa eu ver aqui, o ESC, vamos lá, aqui nós temos o meu amigo André, é uma figura, é uma pessoa direcionada para o esporte, um cara que é fervoroso. É o Alan Peixe, que é o cara que mexe nele, que prepara ele, e o André Pantera, que esses dias atrás nós conversamos muito, eu e o Will conversamos muito com eles, porque é um obstinado pelo esporte. Além de ele praticar boxe e fazer outras coisas, porque ele tem dislexia, né? Na verdade, aqui ele está fazendo uma mesa, uma extensão, você vê que os movimentos não são compridos, não são amplos, ele não busca o máximo de contração e o máximo de extensão, porque ele tem realmente um problema. Na verdade, essa patologia está mantendo ele, por exemplo, ele está se segurando e manteve a lombar travada, agora ele relaxou. E ele procurou atividade física, musculação ou outras atividades, e o Alan Peixe, como conhece ele desde criança, que foi um problema de parto, infelizmente. Mas Deus dá as outras coisas para as pessoas, né? Deus tira a asa, mas dá uma perna forte para poder caminhar. E deu para ele a força de vontade que falta para muitas pessoas, que ficam com desculpinha esfarrapada. Eu não quero fazer perna, eu não quero agachar, eu não quero isso, eu tenho medo de fazer dieta, eu tenho medo de subir no palco, eu quero subir no palco quando eu for campeão. Meu amigo, olhe para um exemplo desse, com dislexia, com problema no parto, desde criança, e sem um mínimo de infraestrutura. O cara está num supino, ele está fazendo um movimento com o cotovelo um pouquinho fechado, ele poderia fazer uma rotação lateral para o cotovelo fazer ficar um pouquinho mais direcionado para o peitoral. Mas isso é um movimento que foi feito, adaptado para ele consegue fazer. Agora vem um monte de imbecis que escrevem embaixo, vai fazer um CQ, ou vai, enfim, acabam sendo desagradáveis com os meus amigos. E isso eu não dou curtir, muito pelo contrário, eu excluo. Por quê? Porque é um guerreiro. Para pensar a quantidade de impedimentos que você tem na sua vida e o tanto de impedimento que tem uma pessoa, um guerreiro como esse. Olha lá, ele está mudando o banco para o supino inclinado, ele está saindo da perna para peito, falta conhecimento, mas ele está lá, fervoroso, com vontade de melhorar, fazer alguma coisa para ele. Na verdade está muito ligado com o estilo de vida, porque o cara nasceu para ser guerreiro. Deus deu lá, dou um probleminha para ele. E vou colocar um probleminha, mas vou colocar no coração dele a força de vontade que falta para muitos, né? Só me lembra, possivelmente, o Will me lembrou agora, eu preciso fazer porque vocês sabem, nós criamos o Sardinhas Workout Day. Esse Sardinhas Workout Day é um negócio que está dando muito prazer para nós, porque eu e o Will conseguimos hotel mais barato, bom para as pessoas, vizinho do meu ginásio. O ginásio está ficando, graças a Deus, está ficando do jeito que eu queria, que está bombando de atleta, tem mais de 20 atletas de competição, tem muitos judocas, jiu-jitsu, karatê, muitas artes marciais que vão lá para me procurar, porque descobriram o quanto que a musculação pode melhorar a sua capacidade nas artes marciais. Eu fui lutador a minha vida inteira, o meu sensei, o Roberto Santana, que vai dar minha honra de eu preparar ele, vai me dar uma honra para mim preparar ele esse ano, que eu vou transformar o hominho, ele vai bater e nunca mais vai nascer cabelo na pessoa que lutar contra ele. Roberto Santana, eu sentei muito obrigado pelos ensinamentos. Ao Pantera e ao Alan Peixe, eu garanto para vocês, nós estamos prometendo, nós vamos aí para Salvador, nós vamos dentro desse ginásio e nós vamos fazer um treino. Eu vou passar toda a biomecânica especializada, a minha biomecânica aplicada, com movimentos mecanicamente corretos. Não, nós vamos fazer movimentos mecanicamente adaptados, porque é uma pessoa diferenciada. Aqui nesse vídeo,
É uma das horas que me dá nó no coração. Se vocês assistirem, vocês vão ver. Ele está fazendo um movimento. Dá uma olhada, gente. Ele não tem... Ele está treinando descalço. Enfim. É um obstinado, né? Ele está fazendo um movimento, ele vai fazer uma remada ali, e o cara pergunta para ele, o Alan pergunta para ele, você está fazendo igual a quem? Ao mestre Sardinha. E aí, nós vamos lá fazer um vídeo com esse cara. Nós vamos lá nesse local aqui, ó. Gravem bem esse local. Olha a infraestrutura que o Pantera tem. Eu tenho um simples ginásio que meu pai, meu abençoado pai, fez. Enfim, um abençoado pai fez as máquinas de musculação e eu acabei montando um ginásio na Bacia das Almas. Eu sei o que significa isso. Eu sei o que significa não ter infraestrutura. Estou pagando dívidas até hoje, apesar do meu ginásio estar com grande movimento, graças a Deus. Mas eu entendo o que significa você não ter nada, você não ter infraestrutura, mas você ter coração na coisa e fazer funcionar porque você quer. Então nós vamos, nós vamos para Salvador fazer o Sardinhas Workout Day com o André Pantera e o Alan Peixe. Eu prometo para vocês que eu vou dar o máximo possível para fazer dentro desse ginásiozinho do Pantera. Nós vamos fazer um treino e eu vou passar tudo para ele no papel, como fazer. E principalmente, nós vamos fazer uma dieta para perder linha de gordura, não só de cintura, lógico, nós vamos perder gordura total. Porque ele começou a atividade física porque estava com colesterol e estava com a saúde ruim. E o primo dele, Alan Peixe, sendo uma excepcional pessoa, quis ajudar e ainda assim é criticado. E outra, quem quiser, por favor, nós vamos criar uma linha, nós vamos dar um jeito, nós vamos fazer alguma coisa para ajudar o André Pantera. Quem tiver alguma máquina para doar, tiver um dumbbell para doar, tiver uma barra para doar, não importa. Qualquer coisa que você queira doar para esse guerreiro. Isso eu peço em nome do Sardinha, em nome do William Jardim, que nós dois estamos nesse projeto simples, mas o Sardinhas Workout Day não é feito só para atleta de competição ou para quem vai aparecer na mídia. Nós não somos mercenários, nós somos apaixonados pelo esporte e gostamos, nós temos coração. Nós queremos um dos vídeos feitos com um cara como esse. Eu me sinto um coitadinho perto dele. Com essa obstinação, eu seria 10 vezes campeão mundial. Espero que todos vocês acessem para dar uma olhadinha, para saber o quanto de impedimento que você tem na sua vida e o quanto que ele tem. E ele não desiste, ok? Assim como eu também não. Fiquem com Deus, espero que esse trabalho de biomecânica aplicada seja de agrado a cada um de vocês. Por favor, sejam educados nos comentários, porque senão eu vou deletar. Principalmente, eu quero ajudar, ok? Fiquem com Deus, bons treinos.